sempre fiquei curioso de participar. Eu tô gostando muito, que eu acho que superou minhas expectativas. Hoje está acontecendo o primeiro encontro de adolescentes de 2025 na Escola Vera Cruz, na Zona Oeste de São Paulo. É um momento onde a gente junta as 8 instituições, do Sudeste. Eu tô achando muito legal, porque tá levantando muitas questões que eu gosto muito de falar e que eu gosto muito de entender bastante. Eu gosto de aprender bastante sobre isso. O objetivo principal nesse primeiro encontro é promover a integração entre esses adolescentes, O primeiro momento que eles se conhecem, que eles estabelecem vínculos. Eu conversei com novas pessoas, fiz novas amizades. Achei muito legal. E a gente preparou algo muito especial para discutir, que são as mudanças climáticas e a saúde mental dos adolescentes. Eu conversava um pouco disso na escola sobre a professora de ciências, mas nunca entendi tão bem igual eu entendi hoje, estou explicado. Olha, se eu tivesse que explicar para um amigo, eu acho que eu falaria que é a intervenção do homem no próprio espaço. A gente polui o mundo com as indústrias, carros, automóveis. O ser humano tá ferrando tudo. A gente está alterando as dinâmicas do planeta e ocasionando essas mudanças que basicamente são decorrentes do aumento da emissão de gases, do efeito estufa, particularmente do gás carbônico, que leva a esse aumento de temperaturas. Então, existe uma série de fatores relacionados às mudanças climáticas que impactam direta ou indiretamente as nossas vidas. Uma coisa que eu sofri bastante, sim, é nas enchentes, porque as ruas da minha casa, assim, não são muito bem cuidadas e quando chove acaba subindo a água, acaba alagando tudo. Teve uma enchente que eu tava voltando da escola e aí do nada começou a cair uma chuva muito forte. O vento estava tão forte que meu guarda-chuva chegou a quebrar. Dar o nome às coisas é importante para que eles entendam o que eles estão sentindo e experienciando. Por que eu tô vivendo essa enchente? Quais são as causas dessa enchente? Pelo que eu tenho que lutar quando eu tiver possibilidade, quando eu tiver voz. E a gente também trouxe as mudanças climáticas porque esse ano tem a COP, A gente tem a COP30 que acontece aqui em Belém. A COP30, ela é um evento, assim, fundamental que vai definindo o norte da nossa humanidade. Então a gente teve um momento aqui que os adolescentes representaram diferentes frentes da COP30, representaram as comunidades tradicionais, as comunidades mais afetadas, os países que mais poluem. O objetivo principal foi: vamos olhar para esses diferentes atores, se imaginar nesses diferentes lugares, nesses diferentes contextos e pensar na possibilidade de ter um lugar de fala e de tomada de decisão. Me senti assim, nossa, olha só onde eu tô, sabe? Foi muito legal, foi muito interessante, porque eu consegui também até expressar o que eu sabia, o que eu entendia e eu também aprimorei bastante nos conhecimentos sobre isso. Qual que é a importância de se envolver as crianças, os adolescentes nessa discussão? Primeiro, porque existem muitos dados que comprovam que elas são as mais impactadas pelas mudanças climáticas, principalmente as crianças do sul global, e elas são sujeitos que têm o direito de compartilhar e de conversar sobre o que incomoda, inclusive dar sugestões, porque são seres de muita criatividade, de muita inovação e que têm muito a colaborar e muito a contribuir. A gente percebe os adolescentes muito angustiados, preocupados com essa mudança climática, com a possibilidade do não futuro. Então a gente pensou muito em trazer uma profissional que trouxesse essas temáticas, que fosse um espaço seguro de diálogo para eles trazerem os medos, as angústias. Me deixa com medo, porque se já está afetando agora, imagina as crianças, nos nossos filhos, como é que eles vão viver? Também a gente fica falando que eles têm que cuidar, e eles esquecem. Cuidar do meio ambiente, cuidar da família, cuidar da horta, e eles esquecem de cuidar deles mesmos. A ideia é que eles se cuidem para que eles possam cuidar do meio ambiente e de todos. A ideia é fazer com que eles percebam que ainda dá tempo, mas a gente pode, desde os nossos 11, 12, 13, 14 anos, nos conscientizarmos dessa possibilidade para que quando a gente consiga chegar lá na idade de agir de maneira autônoma, que eles realmente atuem dentro da luta que eles querem fazer parte. Eu acho que a gente poderia consertar esse problema, a gente fazendo protestos, mas também um pouco com o governo, cobrar taxas do CO2 e tentar com que as comunidades e pessoas mais valorizadas tenham um local adequado e tenham serviços básicos. Eu acho que deveria ter mais campanhas, ter lixos assim em cada esquina, alguns projetos de reciclagem. Esses encontros fundamentais, acho que primeiro pela questão da diversidade, de colocar crianças e adolescentes de diferentes regiões. Isso por si só já é a base de uma cultura de paz e já é a base, por exemplo, do que inclusive a COP se propõe a fazer, que é o diálogo.
Inclusive, em 2025, o BTG e a Tio Seguros patrocinam o programa Rede da Vagalume. E nós agradecemos ao BTG e a Tio Seguros pelo apoio. Abre muito a visão de mundo que eles têm. Essa integração com outros adolescentes de outros lugares, de outras regiões, que passam a entender que não é só a bolha deles, existem outros lugares, existem outras situações. Eu acho que quando a gente coloca todos eles juntos para falar disso e também reconhecendo as vulnerabilidades de um e de outro, que é diferente, e os privilégios de um e de outro, eu acho que é muito transformador e dá uma acalmada no coração deles. Assim, alguém tá olhando e falando com uma linguagem que eu entenda. Fazer parte todos os anos do Vagalume, pra mim, eu sinto que é a minha segunda casa, porque eu aprendo muitas coisas. Eu sinto que eu me desenvolvi muito, que eu era muito tímida, assim, eu nunca fui muito quieta, mas eu era tímida, assim, de falar em público. Conhecer pessoas novas, ter novos aprendizados e voltar mais vezes aqui. Eu espero conhecer muitas coisas, muita coisa nova, aprender muito. Não só aprender, mas também como falar da nossa cultura. Então é uma troca, né? É uma troca de culturas, de vivências, de histórias. Eu acho muito fascinante.